Bom, pessoal, boa tarde a todos. Então, nós estamos caminhando aí para o... Já passamos da metade do curso, né? É um curso atípico aí pela a janela que a gente tem de tempo para poder trabalhar. Então, nós vamos concluir o curso no dia 5 de novembro, né? Então, a gente já passou da metade, nós devemos ter mais 3 encontros aí, então. E dando continuidade na sequência do material que a gente estava trabalhando, hoje a gente separou aqui para a gente poder conversar um pouco, continuar falando sobre problemas, né, de programação inteira mista, né, o Aster compartilhou com a gente aqui na aula passada, no último encontro, bem legal, porque a gente conseguiu ver geometricamente, né, através de imagens aí, que ajuda demais, com imagem fala mais que 1000 palavras, né. Então a gente consegue ver qual que é a dinâmica depois que você resolve, por exemplo, o simplex, e aí o cara vira para você e fala assim, não, mas agora essa solução que você chegou aí não pode ser quebrada não, tem que ser inteiro. Né? E aí quais são as técnicas, a gente viu aí os cortes aí, né, as estratégias que existem para a gente poder trabalhar então com soluções inteiras. E aí o Aster novamente aceitou o nosso desafio aí, né, o convite de estar com a gente aqui, e ele está com um projeto bem bacana, depois eu queria até que vocês pudessem acessar lá, que é o mipmaster.org, né, é um projeto para democratizar mesmo o ensino de pesquisa operacional, área de otimização, e tentar deixar o mais simples, complicado e mostrar o potencial que existe por trás dessas ferramentas, né, não só matemáticas, mas também computacionais, de forma bem aplicada mesmo, para a gente conseguir colocar a mão na massa e resolver problemas reais, né, acho que esse é o objetivo maior, a gente conseguir trazer o maior número de pessoas possível para essa área aí, e principalmente para o curso de sistema de informação, né, que é um curso tão voltado à aplicação de tecnologias, né, de ferramentas no mundo empresarial, no mundo de negócio. Esse profissional que tem essa veia de conseguir ver os problemas ali, né, que no dia a dia o CEO, os donos das companhias, né, os gerentes, os chefes de departamento, de área e tudo mais, responsável por gerar resultado. Então, são ferramentas muito úteis, né, na geração desses. A gente sabe que quando você consegue aplicar ela de forma, às vezes, bem simples mesmo, mas num problema que é relevante, você vai ter resultados bem legais. Então, o Aster vai trazer para a gente hoje 2 problemas, né, 1 ou 2 problemas aí, que são, como é que a gente pode pegar, então, do zero esse problema, trabalhar ele como problema de otimização inteira mista, e a gente chegar na formulação e na resolução desse problema aí, tá joia? E depois a gente deve compartilhar com vocês aí um trabalho para que vocês possam sair do outro lado. Eu já tenho acompanhado alguns alunos, né? Ontem mesmo tive reunião aí com o Giovanni, com o Lucas. Eles estão trabalhando com a plataforma para auxiliar o pessoal na venda de smartphone, né? Quem não tem smartphone, que smartphone que compra, dado todas as restrições que existem na hora de você escolher um celular, os custos, né? As restrições técnicas pode ter, então sempre a gente tem alguma pessoa ou outra que quer comprar um celular, mas não sabe que celular que compra, né? Principalmente o pessoal que é leigo, né? Então eles vão tentar rodar por baixo aí uma otimização para tentar dar o suporte nessa decisão aí dados os inúmeros milhares de equipamentos disponíveis hoje, né, com diferentes lojas, diferentes preços, diferentes configurações, interesses e restrições aí, como é que você pode ajudar essas pessoas aí também, né? E a gente deve trabalhar com otimização multi-objetivo, que talvez é um tópico que eu queria, se a gente tiver tempo aí na disciplina, compartilhar com vocês ainda, né? Quando você tem 2 ou mais objetivos simultâneos para você atender, né? Então, às vezes você quer otimizar uma coisa e minimizar a outra, e as variáveis de decisão são as mesmas. Tá joia? Bom, eu vou tomar muito tempo não, né? Passar para o Aster aí, viu, Aster? Obrigado novamente aí, Aster. Imagina, Eduardo. Muito bom ter você com a gente. É um prazer meu estar aqui. Nessa aula aqui, né? É uma aula simples, mas uma aula com muita gente, de muito potencial, né? Eu acho que a gente sempre se surpreende, né? Eu estava até conversando com o Aço no último encontro aí, a gente fica da participação e do nível que vocês tiveram, que eu acho que mostra só o potencial que vocês têm aí, né? Então vamos aproveitar esse tempo aí, né? Do grande privilégio que a gente tem de ter o Aster com a gente aqui para poder falar aí, tá bom? Com vontade aí, Aster. Ótimo, obrigado, Eduardo.
então, só alguns comentários. Primeiro, só para reforçar o que o Eduardo falou, realmente o objetivo do MIP Master e um dos meus objetivos no geral é realmente democratizar essa ferramenta e com foco na tomada de decisão, de problemas práticos mesmo, né? Porque, assim, historicamente na academia, o pessoal foca muito em problemas, ou é um problema só para servir como exemplo, ou é um problema muito teórico que não tem aplicação nenhuma, mas o objetivo aqui é encaminhar vocês a resolverem problemas de verdade, problemas reais, né? E isso não significa só saber a parte de otimização, tem todo um contexto, e vocês vão perceber um pouquinho desse contexto à medida que eu apresento para vocês dois estudos de caso que a gente vai começar a ver em breve. Outro comentário que eu queria fazer, bem legal esse projeto que vocês estão fazendo aí, né? Uma turma está fazendo, uma aluna, não sei exatamente, sobre a compra de celulares, né, na escolha de qual celular comprar. Por coincidência ou não, eu estou prestes a comprar um carro. Eu estava pensando justamente nesse problema. Puxa, que legal que seria, né, se tivesse um programa, algum software que pudesse me ajudar a escolher qual que é o carro mais apropriado para mim, né? Dadas as condições, dado o tipo de carro que eu quero e tal, porque no final tem tantas opções e qual que melhor se adapta às suas condições. Então, é um problema de otimização no final das contas. Eu tinha outro comentário que, bom, agora fugiu, não importa, depois ele volta. Deixa então eu compartilhar minha tela e aí eu vou levar vocês para ver Windows, para ver dois problemas. Bom, então vamos começar por esse aqui. Bom, primeiro deixa eu começar por aqui. Só quero mostrar para vocês como que vocês podem fazer para encontrar esse material que está disponível lá no site do MIPMaster. Então, se você digitar lá mipmaster.org, o site está em inglês. Depois eu vou, em breve, quero colocar um link aqui para direcionar vocês direto para a página em português também. Mas se você clicar aqui para ver no GitHub, e aí tem dois branches. Para falar isso aqui é outra coisa, né? Falando daquele contexto de resolver problemas e tal. Se você não está familiarizado com o GitHub, eu recomendo, assim, se tiver uma oportunidade, conhecer, porque é uma ferramenta excelente, é uma ferramenta para, né, colaborar quando você está desenvolvendo uma solução, especificamente, assim, como é que eu posso dizer? Originalmente foi desenvolvido para códigos, né, para quem desenvolve software, mas na verdade você pode colaborar com qualquer tipo de documento que você esteja criando e tenha mais de uma pessoa trabalhando, ou mesmo você mesmo, porque tem a questão de criar versões do documento que você está fazendo, ou do software, do programa, seja lá o que for. E aqui eu tenho dois branches, eu não sei qual seria a tradução disso em português, mas tem dois branches, e um deles é onde eu estou colocando esse material, que é em português. Localization é meio que um termo para quando você está fazendo tradução de um programa, de um software. No caso aqui não é exatamente um programa, mas, enfim, são documentos. Depois eu posso passar o link direto para esse material, eu acho que até o Eduardo já compartilhou com vocês também, mas aqui tem os estudos de casos, tem dois estudos de casos, tem um terceiro que eu vou colocar também mais tarde, e hoje nós vamos começar com esse daqui, que é o Tic-Tac. Se você clicar aqui, a princípio não vai aparecer nada, porque é um documento em Word, mas dá para fazer o download. Eu já fiz o download desse documento, e eu vou abrir ele. Acho que eu vou ter que parar aqui para compartilhar em outra tela. Vocês não conseguem ver o documento de Word, não, né? Tá bom, então deixa eu parar de compartilhar. Não, ainda não. Deixa eu voltar aqui. Windows. Tic-tac. Ok. E aqui está o estudo de caso. Então, a forma que eu estou desenvolvendo isso é que para cada estudo de caso tem um documento e o documento segue a mesma estrutura. Então, uma vez que vocês entenderem a estrutura desse aqui, todos os outros devem ser parecidos. Você fica familiarizado com o documento em si, com a estrutura do documento. Esse daqui é o primeiro exemplo, então ele é
realmente, sim, só para começar, é o aquecimento, né? É bem simples. O problema de otimização que a gente vai resolver aqui é um problema trivial, mas é só para mostrar quais são os passos que a gente tem que tomar para resolver um problema prático. E até entrando dentro do problema de otimização já. Então, vamos entender o problema. Aqui, esse é o estudo de caso, eu dei o nome de Tic-Tac, e os conceitos que a gente vai abordar hoje são os 3 passos que você precisa tomar para resolver um problema real. Depois, um desses passos é a parte de formulação, e aí lá dentro também tem 3 componentes, 3 passos que você precisa tomar para formular um problema. A gente vai falar um pouquinho sobre modelagem com variáveis de decisão binária, poderia ser inteiras também, vai ser o próximo exemplo, vai ter variáveis inteiras, mas esse daqui é só variáveis binárias. E a gente já vai ver como chamar um solver. Então, veja que a gente vai partir da parte de entender o problema até a parte de resolver o problema só com esse estudo de caso aqui. Tipo, a gente vai cobrir todo o espectro de resolver o problema. Então, começando com o enunciado. E se vocês tiverem pergunta, fiquem à vontade, tá? É para ser bem informal isso daqui. Então, se quiserem discutir no meio da conversa, se quiserem me pausar, fiquem à vontade para fazer isso. Então, qual que é a historinha? Né? A história é que Mr. Meep é o personagem aqui que eu uso em todos os estudos de caso. E ele é o cara que, vamos dizer assim, entende de consultoria, entende de otimização, entende de software, ele entende de tudo um pouco e ele coloca todos esses conhecimentos junto para resolver o problema. Então, o Mr. Meep, ele foi contactado por essa empresa, Tic-Tac, para resolver um problema. E a Tic-Tac, para dar um pouco de contexto, né, ela está numa fase de transformação digital, de expansão, e o objetivo agora é escolher a tecnologia que vai dar suporte na tomada de decisão para eles, né? Então, eles precisam escolher uma tecnologia que vai dar esse suporte. Aí, aqui tem 3 opções de tecnologias. Uma é serviço de consultoria, a outra é software à pronta entrega, e a outra é aplicativos de web, a gente chama de apps. E, de fato, essas 3 tecnologias existem e são muito usadas. Eu até escrevi um blog sobre elas, depois, se vocês quiserem conferir, o blog está em inglês, não tem a versão em português dele. Mas, se vocês quiserem dar uma conferida lá, talvez até se colocar um Google Translate, dá para entender bastante coisa. E, enfim, eu falo sobre essas 3 tecnologias e como que, na verdade, consultoria e software estão achando meio que um balanço que está emergindo, que são os apps. Está mais ou menos no meio desses 2. Eu não vou entrar em detalhes agora. Mas, enfim, isso aqui é só um exemplozinho e, de novo, como eu disse, a Tic-Tac vai ter que escolher uma dessas tecnologias. Qual é o critério de escolha? Bom, teve um processo lá e tal, e aí o Mr. Meep associou um valor a cada uma dessas tecnologias. Então, consultoria teve um valor igual a 12, software teve um valor igual a 17 e apps teve um valor igual a 25. Qual a tecnologia que a Tic-Tac deve escolher? Aquela que tem o maior score, a maior pontuação. Então, obviamente, vai ser apps. O problema já está resolvido. Pronto, a gente já sabe qual é a solução do nosso problema. Mas o objetivo aqui não é resolver o problema, é só para ilustrar como que a gente resolve o problema, né? Então, tá. Tem as 3 tecnologias, Tic-Tac precisa escolher uma com base nesse score, e o objetivo é maximizar o score. Então, no final das contas, a solução vai ser apps. Bom, esse é o contexto do problema. Agora, só dando uma revisão geral, como que a gente faz para resolver um problema prático? O primeiro passo é entender o problema. Então, identificar todos os requisitos, todas as restrições do problema, incluindo os dados. Nesse caso aqui, a gente entendeu que o problema é esse, tem 3 tecnologias, tem que escolher uma delas, e o requisito, a restrição é que tem que escolher uma e somente uma dentre as 3 que estão sendo oferecidas. Os dados são, nesse caso, são esses 3 números, né, são os scores que foram associados a cada uma dessas tecnologias. E o objetivo é maximizar esse score. Depois que a gente entende o problema, então, esse aqui foi super fácil de entender, porque é um problema
bem pequenininho, bem simples. Mas, em geral, esse passo aqui pode tomar muito tempo, pode levar semanas, no problema real pode levar meses. É um processo de entender o problema. Depois que você entende o problema, você faz uma formulação matemática. Na formulação matemática, você pode pensar como se uma representação bem precisa do problema real que você está tentando resolver. A formulação matemática é algo que, né, a gente, como um humano, consegue ler, né, está lá escrito em português, usando matemática e tal, termos matemáticos, mas é algo que se pode ler, só que o computador não entende isso. Para resolver o problema usando o computador, a gente precisa traduzir essa formulação como sendo um código de otimização, ou um modelo de otimização. Então, esse é o terceiro passo. Uma vez que você escreve o modelo matemático numa linguagem que o computador consegue resolver, daí você consegue usar um algoritmo para resolver esse problema. No caso, a gente vai usar um solver. O solver vai tomar conta de implementar o branch and bound, que a gente viu da última vez, vai resolver vários simplex e tudo mais para achar a solução ótima do problema. Então, esse vai ser o trabalho do solver. Mas, de novo, entende o problema, vem uma formulação matemática, converte aquela formulação matemática num modelo de otimização que o computador consegue entender. Esses são os passos. Alguma pergunta até aqui? Muito bem. Então, ótimo. Não. Então, vamos para o primeiro... bom, entender o problema nós já entendemos, né? Então, já vou pular para o passo 2, que é a parte da formulação. O que acontece na parte da formulação? De novo, tem 3 passos, como eu havia mencionado antes. O primeiro é a definição das variáveis de decisão. O segundo é identificar as restrições do problema e formular essas restrições. E o terceiro é a função objetivo. As variáveis de decisão têm que ser feitas primeiro. Esse tem que ser o primeiro passo, não dá para fugir disso. Por quê? Porque as restrições e a função objetivo vão ser escritas como função dessas variáveis de decisão. Com relação às restrições e a função objetivo, você pode trocar a ordem aqui, não tem problema. Se você achar melhor definir a função objetivo primeiro, tudo bem. Em alguns casos, você tem que meio que ir e voltar. Existem até alguns casos em que você começa a escrever as restrições, a função objetivo, e você se dá conta que você precisa de mais variáveis de decisão. Então, você volta, define mais variáveis, e depois retoma a escrever as restrições e função objetivo. Mas esse exemplo aqui vai ser simples o suficiente que a gente vai seguir esses passos do jeito que ele está aqui. Então, começando com as variáveis de decisão. O que são as variáveis de decisão? São justamente aquelas as variáveis, as incógnitas. O que você pode decidir com relação a esse problema? Por exemplo, você pode decidir qual que é o score que está associado a software. Não, isso você não pode decidir, isso já está lá, são dados do problema, foi dado isso. Você pode decidir qual que é a tecnologia que vai ser escolhida? Sim, essa é justamente a questão do problema. A gente quer decidir qual a tecnologia que vai ser escolhida. Então, para isso, nesse problema aqui, nós estamos definindo 3 variáveis, x1, x2 e x3. Todas elas são variáveis binárias, que significa que elas podem assumir apenas 2 valores, 0 ou 1. Então, x1, por exemplo, ela vai assumir o valor 1 se consultoria for a tecnologia escolhida pela TICTAC. O contrário vai ser 0. Da mesma forma, x2 vai ser 1 se software for escolhido, 0 do contrário, e 3 se apps forem escolhidos, e 0 do contrário. Então, 3 variáveis binárias, de novo, cada uma pode assumir valor 0 ou 1. Percebam que o número de combinações aqui, apesar de ter apenas 3 variáveis, o número já é grande, né? Todas elas são variáveis binárias, cada uma pode assumir 2 valores, então você tem 2 elevado a 3, que é 8. Então, 2 possibilidades para a primeira, 2 possibilidades para a segunda, 2 possibilidades para a terceira, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, no total, tem 8 possibilidades que, a princípio, você poderia considerar. A questão é que nem todas essas possibilidades são possibilidades viáveis ou factíveis. Por exemplo, se você fizer x1 igual a 1, x2 igual a 1, x3 igual a 1, significa que você estaria escolhendo consultoria, software e apps. Mas, lembra, tem uma restrição, você pode escolher apenas uma, né? E essa é exatamente a primeira restrição do problema. A primeira restrição é que exatamente uma tecnologia deve ser escolhida. Olha como você modela isso. O objetivo é modelar com uma igualdade ou uma desigualdade
envolvendo expressões lineares nas variáveis. Nesse caso aqui é uma expressão linear bem simples, é só x1 mais x2 mais x3 igual a 1. Então, vamos tentar entender por que isso funciona. E no começo você pode dizer assim, eu não iria pensar nisso, né? Talvez eu iria pensar em outra coisa, talvez eu ia fazer de uma forma diferente. Bom, duas observações. Primeiro, em muitos casos dá para modelar de várias formas diferentes. Você não existe uma única forma de fazer a modelagem. Segundo, você olha para isso e diz assim, eu nunca iria pensar, né? Eu nunca iria pensar nessa solução, eu nunca iria pensar como fazer dessa forma. É natural, porque você está aprendendo uma coisa completamente nova, mas à medida que você vai vendo exemplos, e é por isso que a gente está vendo esse estudo de caso, à medida que você vai vendo exemplos, você vai ganhando ideias. Então, quando você se deparar com o próximo problema, possivelmente você já vai saber como fazer isso. Vai ter, pelo menos, alguma intuição, vai conseguir criar alguma coisa. E aí o legal é que depois que você cria alguma coisa, você pode meio que testar, verificar e ver se faz sentido. Que é o que nós vamos fazer agora com essa restrição aqui. Então, vamos ver se ela realmente modela aquilo que nós estamos querendo. x1 mais x2 mais x3 igual a 1. Vamos pensar, o que pode acontecer? Lembra que x1, x2 e x3 só podem assumir 0 ou 1. Pode acontecer de x1 ser 1 e x2 ser 1 e x3 ser 1? Obviamente não, porque a soma seria 3, que não é igual a 1. Aí você já percebe, bom, se a soma tem que ser 1, apenas uma dessas variáveis pode assumir o valor 1 e as outras duas vai ter que assumir o valor 0. E observe que também não pode acontecer de as três terem valor 0, porque a soma daria 0 e 0 também não é igual a 1. Então, a única possibilidade aqui é uma variável ter o valor 1 e as outras duas ter o valor 0, o que modela exatamente aquilo que a gente queria, que uma e somente uma tecnologia pode ser escolhida. Então, essa é a restrição. Alguma pergunta aqui? Bom, se não, a pergunta que eu tenho é, você consegue ver uma outra forma de modelar isso daqui? De escrever essa mesma restrição, mas que não seja escrevendo exatamente essa igualdade aqui? Qual que seria uma outra forma de garantir que apenas uma e apenas uma tecnologia seja escolhida? Eu vou deixar vocês pensarem nisso, vou deixar meio como exercício. Tem uma dica no rodapé aqui, mas vocês vão perceber que existem outras formas de fazer isso, mesmo sendo um problema tão simples, já existem formas alternativas. E o que acontece também é que, dependendo do problema, se o problema for grande, é bom analisar essas formas alternativas, porque uma pode ser mais eficiente do que a outra, no sentido de que, quando você dá isso para o solver, você dá essa restrição para o solver, ele pode levar mais ou menos tempo para resolver o problema. Pode ser que um tipo de restrição crie uma árvore de decisão maior, né? Lembra a árvore do branching bound? Dependendo da restrição que você usa, pode ser que aquela árvore fique maior e leve mais tempo para explorar os nós e para resolver o problema. Então, é importante considerar isso. Mas aí tem meio que uma arte, não tem uma fórmula, nenhuma regra específica de como criar uma formulação. Tem algumas dicas que eu vou passar para vocês ao longo do caminho, mas não tem nenhuma regra específica. Mas, enfim, essa é a restrição. Agora, quanto ao objetivo. Bom, o objetivo é maximizar o score. Então, aqui é como o Mr. Mip modelou isso daqui. Esse max é para maximizar, então, quer maximizar essa expressão. E o que nós temos aqui nessa expressão? 12 vezes x1, 12 é o score de qual era o primeiro software, né? 12 é o score de software, da tecnologia software, x1 é a variável associada ao software. 17, peraí, acho que está errado, né? Consultoria, software and apps. Então, 12 é para consultoria, x1 é a variável de consultoria, 17 é o score para software, e 25 é o score para apps. O que vai acontecer? Como a gente está tentando maximizar, o ideal, né, do ponto de vista de otimização, é que todas as variáveis fossem 1, porque nesse caso nós iríamos somar os scores. Mas lembra que nós temos a restrição, então não vai ser possível chegar ao ponto que você tem 12 mais 17 mais 25. Apenas um desses valores vão ter que ser escolhido, né? No caso, se x1 for 1, você tem 12. Se o x2 for 1, você tem 17. Se o x3 for 1, você tem 25. Que vai ser a solução. A gente já sabe que o x1 é o que vai ser
igual a 1, porque daí você consegue um score de 25. Qualquer outro caso vai ser um valor menor. E é isso. Quando você coloca tudo junto, você tem a formulação desse problema, função objetivo, uma restrição, e além disso, você precisa da restrição de integralidade, que nesse caso aqui, na verdade, as variáveis são binárias. Então, você tem que especificar isso de alguma forma. Quando a gente vai escrever um modelo de otimização no computador, você tem que avisar o computador que essas variáveis são binárias, que elas só podem assumir valores 0 e 1. Do contrário, o computador poderia achar que elas eram contínuas e ter uma solução inesperada. Então tá, esse é o problema a formulação matemática do problema. De novo, um problema bem pequenininho, 3 variáveis, todas elas binárias, uma restrição, e está lá a função objetivo que é maximizar. Alguma pergunta até aqui? Bem simples, né? Então tá, vamos para a parte da implementação. Então, de novo, nós entendemos o problema, nós escrevemos a formulação matemática, os 3 passos, decidindo as variáveis, função objetiva, as restrições. Agora nós vamos para a parte de implementação do problema de otimização para poder resolver. Agora, quando você vai resolver o problema de otimização, existem alguns solvers diferentes, como a gente tinha falado da última vez, na última aula, né? Mencionei, acho que o POL, o Gurobi e o Cplex. Existem outras opções também. Aqui eu escrevi o modelo usando o Gurobi. Acho que agora eu vou até pegar direto no código lá. Deixa eu voltar. Waster, sim. vai ser legal aí, porque o Pulp a gente já trabalhou Tá, alguns exercícios com eles. Eu pego o Pulp, quando você então. colocar o código por up, Isso. eu já mostrei. Então, quando você mostrar o Gurup, vai ser bom que dá essa dimensão, assim, que o problema não está, né, não tá tanto no código, né, no solver, mas na modelagem, né? Sim. Exatamente, porque uma vez que você escreve a formulação em um desses solvers, tipo, converter para outro é super simples, sabe? Não tem mistério, não. Bom, então, vamos ver, nós estamos no TicTac, Scripts. Vocês querem olhar o Gurobi, então? Porque lá no site GitHub, vocês vão encontrar a modelagem nos três solvers, o Paul, do Gurobi e para o Cplex. Vamos olhar para o Gurobi, então. E aí vocês vão ver que é muito similar com o que está lá naquele documento. Bem parecido mesmo. Então, está aqui, de novo, esse é o probleminha, nessa formulação final. Eu coloquei aqui, de novo, porque é só um exemplo bem pequenininho. Em geral, você não vai escrever essa formulação aqui no código, no script. O que você vai colocar aqui é só um modelo de otimização mesmo. O primeiro passo é importar o solver, nesse caso o Gurobi. Na verdade, Gurobi Py, que é a interface do Gurobi para Python. Isso é comum para todos os 3 solvers. Você vai ter que importar a interface, o pacote do Python que faz a interface. Aí você cria um modelo. Esse MDL é para model, modelo, é a abreviação de modelo, que é o modelo, nesse caso, o modelo do Gurobi, e aqui está o nome do modelo. Esse nome, enfim, é só para dar um nome mesmo, mas ele não serve para muita coisa. E aqui eu estou adicionando as variáveis. Então, lembra que nós tínhamos 3 variáveis? Era o x1, x2 e x3? Dá para adicionar uma variável de cada vez, mas na prática, geralmente, não tem muitas variáveis. Então, dificilmente você vai adicionar uma variável de cada vez. O que a gente faz é usar uma lista, como eu estou fazendo aqui. Esses são os índices das variáveis, exatamente como está lá no modelo, na formulação matemática. E essa é a recomendação que eu faço, tentar escrever a formulação matemática o mais próximo do teu modelo de otimização, porque daí depois fica fácil você navegar entre um e outro. Isso acontece muito na prática. Você escreve a formulação, escreve o modelo, daí você volta, decide fazer alguma mudança. Então, se eles forem parecidos, nesse sentido, você está usando a mesma anotação, isso ajuda um monte. Né? E aqui está o nome da variável. Então, essa aqui é a variável em Python, e esse aqui é o nome da variável. No caso, se a gente quiser depois imprimir essa variável, se quiser gerar um arquivo de texto que aparece a formulação, esse é o nome que vai ser usado lá. Eu sugiro usar o mesmo nome, né, da variável em Python, de novo, para consistência. E aqui é o vtype, é o tipo da variável, no caso é uma variável binária.
E você precisa especificar isso. Se você não especificar, os solvers vão assumir que é uma variável contínua. Esse é o default. Se você não especificar nada, vai assumir que é uma variável contínua e que ela é não negativa, ou seja, que ela é maior ou igual que zero. Tá? Então, se você não especificar nada, você tem uma variável contínua não negativa, maior ou igual que zero. Mas no caso aqui eu estou falando explicitamente que isso é uma variável binária. O próximo passo é a restrição. Então, add constraints, constraint é para restrição, né? E observem que tudo isso é feito, adicionado ao modelo, né? Eu criei um modelo, agora eu estou adicionando as variáveis ao modelo, eu estou adicionando as restrições ao modelo, e eu vou adicionar a função objetiva ao modelo, e depois eu vou otimizar o modelo. Então, adicionando a restrição, nesse caso aqui é uma restrição apenas, e percebam que é escrito exatamente do jeito que estava lá, né? Então, x, que foi definido aqui, esse x, na verdade, ele é um dicionário em Python, por isso que eu uso x de 1 mais x de 2 mais x de 3, que são os índices. Isso aqui, elas acabam virando a chave do dicionário, né? Igual a 1, que é o que a gente tinha lá. E no caso, esse, né, o igual de comparação, é dois iguais. Se você colocar um só, vai dar um erro aqui. E aqui é o nome da restrição, que eu também recomendo usar. Por fim, a gente adiciona o objetivo. Às vezes a nomenclatura aqui muda um pouquinho de um solver para outro, mas a ideia é exatamente a mesma. A função objetivo é 12 vezes x de 1, né? 12 de novo o score de consultoria, mais 17 vezes o score de software, mais 25, que é o score vezes a variável de apps. E sense é como se fosse a direção do objetivo. O que você está querendo fazer? Você está querendo maximizar ou minimizar? Se você não especificar isso daqui, by default, o valor padrão vai ser minimizar. Mas no nosso caso aqui nós queremos maximizar, então tem que especificar. E também é sempre bom especificar só para ter clareza do que está sendo feito. E pronto, aqui eu escrevi o modelo, está feito. Agora é só otimizar. Você vai lá, modelo, que já tem todas as variáveis, restrições e objetivo, e otimiza ele. E depois a gente consegue imprimir a solução. Deixa só eu mostrar para vocês que no POL é muito parecido. Vejam, de novo, eu crio um modelo, né, que muda um pouquinho a nomenclatura aqui, mas você pode dar um nome para ele também. E no caso do POP, você já pode informar a direção do objetivo quando você define o modelo, mas é o sense, que é a direção do objetivo, é o mesmo nome. Depois você adiciona as variáveis, no caso aqui explicitamente dizendo que isso vai virar um dicionário, e os índices, o nome da variável, informando que ela é uma variável binária. É muito, muito parecido. A restrição, dando o nome da restrição, e a função objetivo. E depois, em vez de optimize, aqui é solve. É a mesma ideia. E depois imprime a solução. E se eu for no simplex, já que a gente olhou esses dois, se for no simplex, de novo, a mesma coisa. Você importa o modelo, cria o modelo, dá um nome, adiciona as variáveis, aqui de novo explicitamente você diz que é um dicionário, adiciona as restrições, o objetivo e resolve. Tá vendo? Muito parecido. Então, deixa eu voltar para o Help. E agora eu vou resolver isso daqui. Então, deixa eu executar. E pronto, executei. Está resolvido já. Aqui está a solução. Isso aqui é exatamente o que eu estou pedindo para imprimir aqui. Imprime a solução, X solução, que tem a chave daquele dicionário, que foi usado na variável, o índice, e o valor. Né, para cada um desses índices 1, 2, 3. Então, você vê aqui 1, o valor é 0, 2, o valor é 0, 3, o valor é 1. Lembra que 3 era o apps, então app é escolhido, as outras duas não são escolhidas. E é isso, está resolvido o problema. Dúvidas, perguntas, comentários? Enquanto isso, deixa eu voltar
lá para o documento. Arthur, eu tenho uma pergunta aí Opa, mais sobre ferramenta mesmo. Por exemplo, algumas soluções que é possível a gente desenhar elas graficamente falando. Tem Isso. algum software hoje que a gente poderia utilizar, por exemplo, para desenhar as soluções acima de N3? Essa, por exemplo, é um N3, né? E aí ela fizesse, sei lá, Isso. um gráfico 3D ali que mostrasse a área de solução factível, por exemplo. Olha, não que eu conheça. Sempre que eu quero fazer ilustração assim, eu uso algum programa, tipo, uso o próprio PowerPoint, ou uso alguma outra ferramenta para desenhar manualmente. Mas eu não conheço nenhuma ferramenta que poderia fazer isso de forma automática. Até porque, veja, é muito restritivo, né? Dificilmente você vai ter problemas práticos interessantes que você vai estar resolvendo com 2 ou 3 variáveis. Geralmente você tem centenas, milhares, se não more, se não, às Entendi. vezes até mais, né, de variáveis. Então, a solução gráfica, ela tem um propósito só ilustrativo mesmo, só para entender como que funciona. Mas, na prática, você nunca resolve um problema graficamente. Entendi. O gráfico, então, é só para a gente achar que é fácil, né? Não é para achar que é fácil, mas é para entender como que funciona, né? Para entender que Entendi. Boa. existem esses pontos extremos, que a solução vai ser um ponto extremo, e que se você está procurando a solução inteira, então você tem que adicionar cortes e tem que fazer o branching, né? Então, aquilo existe, aquilo está acontecendo, é só que você não vai fazer daquela forma na prática, né? O software vai fazer isso para você. Mesmo que você quisesse fazer, você iria fazer com os números, né? E não graficamente. Entendi, Então, beleza. é mais para um propósito didático mesmo. Obrigado pela pergunta. Boa. Bom, aqui então eu estou explicando, em todos os estudos de caso vai ser a mesma coisa, vai estar lá o código, tá, né, explicando o que está sendo feito ali no modelo, a solução, foi o que nós observamos, né, esse foi o resultado que nós vimos lá quando eu rodei o programa, e enfim. Aí aqui tem alguns exercícios, eu vou deixar depois para vocês darem uma olhada, são exercícios bem simples, que só realmente começando, outras maneiras de imprimir as variáveis, a solução e tal. E aqui um resumo, então, de novo, só para recapitular, tem 3 passos quando a gente quer resolver um problema real, né? Primeiro é entender o problema, depois escrever a formulação matemática e depois implementar um modelo de otimização. Nós fizemos os 3 passos com esse exemplo. E numa formulação, né, geralmente a gente vai definir as variáveis, as restrições e a função objetivo. A única exceção aqui é que, em alguns casos, a função objetivo não existe. Né? Às vezes você está querendo achar uma solução que satisfaça um conjunto grande de restrições e qualquer solução que aparecer está valendo. Você realmente não se importa com a função objetivo. Um exemplo é que se você estiver tentando resolver um sudoku, por exemplo, né? Aquele quebra-cabeça do sudoku, né? Você tem que colocar os números que a soma tem um certo valor e tal, não pode repetir. Ali não tem nenhum objetivo, você só tem que achar uma solução que satisfaça todas as restrições, né? De não repetir o número na linha ou na coluna e tal. Seria um exemplo daquele. Isso acontece em outras áreas também. E é importante observar que existem muitas maneiras de formular um problema. Se vocês fizerem os exercícios aqui, vocês vão perceber isso. E que programar e solucionar um problema de otimização, tipo, usando um software não é difícil, né? Vocês viram que é só seguir, enfim, os passos. A parte mais complicadinha mesmo é a parte da formulação. Mas escrever um modelo não é complicado. É uma linguagem bem padrão. Uma vez que você se acostuma com aquela nomenclatura, fica bem tranquilo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Senão eu vou passar para o próximo estudo de caso. Bom, de novo, enquanto vocês pensam aí, deixa eu pular lá para o outro. Aqui vamos nós. Então, esse aqui é outro caso, né? O nome dele é Ukulelala, ó, Ukulelelala. E a história aqui é
Bom, primeiro vamos olhar os conceitos, depois eu explico o problema. Então, nós vamos cobrir o seguinte conceito: modelagem com variáveis inteiras. Agora, esse problema ele vai ser um pouquinho mais sofisticado do que o primeiro. Como eu falei, o primeiro realmente era só para um aquecimento. Esse aqui já vai ter uns conceitos mais interessantes. Então, vai ser envolvido variáveis inteiras, vai ter variáveis binárias também, um pouquinho de notação de somatório, que é muito útil quando a gente está escrevendo formulação. Restrições, vai ter dois tipos de restrições aqui, uma que se chama se, então, com a consequência, se algo acontece, então outra coisa deve acontecer. Isso se encontra na prática o tempo todo, Vocês vão ver o exemplo já já. Restrições do Big N também, vai ficar mais claro quando chegar lá, não vou explicar isso agora. Complemento de uma variável binária e arquivos LP, que é para você ver o modelo que você implementou. Depois que você implementa o modelo, você pode ver um arquivo de texto, você pode ler o modelo, para ver se realmente o resultado é o que você queria. Então, vamos começar com o problema. Então, de novo, a história que envolve o Mr. Meep, e nesse caso o Mr. Meep está ajudando o Ted, que é um amigo dele, e o Ted tem essa empresa de ukulele, uma fábrica de ukulele. O Ted, toda semana, ele fabrica vários ukuleles e ele despacha a produção dele para 7 revendedores parceiros que ele tem. O que aconteceu foi que, recentemente, ele fez lá um investimento em propaganda, em divulgação, e deu uma alta bem grande na demanda, e tão grande que ao ponto de ele não conseguir alcançar com a produção. Então, por exemplo, na semana passada, a demanda foi de 1.160 unidades, 1.160 ukuleles, mas a capacidade de fabricação dele é só de 650 ukuleles por semana. Então, ele ficou devendo, né, muitas unidades. Aí, observe de novo, que aqui nós estamos na parte de entender o problema, o primeiro passo lá do problema de otimização. Então ele tem uma demanda mais alta do que ele consegue satisfazer, e o problema agora é decidir para quais desses revendedores ele deve mandar ukuleles e quantos ukuleles ele deve mandar para cada um deles, já que ele não vai conseguir mandar, né, a quantidade total que foi pedido. Então, aqui estão os dados do problema. Então, temos os 7 revendedores, cada um tem um identificador, um ID. Aqui é o preço unitário, o preço que ele vende para cada um desses revendedores. Então, alguns revendedores pagam mais, outros pagam menos. Isso meio que depende da quantidade que eles estão pedindo. Então, enfim, acho que o TED tem um contrato lá com esses revendedores, e se eles pedem mais, eles ganham um desconto maior, algo do tipo. Então, a quantidade que foi pedida nessa semana, 230 para o revendedor 1, 150 para o revendedor 2, e assim por diante. E aqui é a quantidade que o TED despachou naquela semana. Então, por exemplo, para o revendedor 1, que estava pagando 47 reais por ukulele, e que pediu 230, ele acabou recebendo só 50 unidades. O revendedor 2 pediu 150, recebeu 135. O revendedor 3 pediu 270 e recebeu os 270. Teve até um revendedor aqui que pediu 190 e não recebeu nada. Agora, a pergunta é, qual que é a lógica por trás disso daqui, né? Por que desses números? Se a gente parar para pensar um pouquinho, qual que seria a lógica mais natural a ser seguida? Bom, o objetivo do TED, obviamente, é maximizar o lucro dele, né? Então, quanto mais lucro ele tiver com a venda, melhor. Os recursos dele é limitado, ele tem só 650 ukuleles, e a demanda é de 1.160. Então, uma lógica natural de seguir é, bom, vamos olhar qual que paga mais. Nesse caso, o revendedor 6 paga 78 por ukulele. Vamos satisfazer a demanda dele, completa. E é o que aconteceu aqui, né? Aí depois você olha para o próximo que paga mais. Eu acho que seria esse aqui, de 70. E aí você satisfaz a demanda dele. E aí você pode seguir dessa forma até, né, você esgotar esses 650 unidades. Mas vamos ver se é isso realmente que está acontecendo. Se você olhar, por exemplo, para o revendedor 1 e 2, né? O revendedor 2 paga 65, pediu 150, ganhou só 135.
O revendedor 1 paga menos, que é só 47, recebeu 50. Aí você poderia dizer assim, bom, por que eu não pego 15 daqui e entrego para o revendedor 2, que paga mais e, né, passa um pouco mais de lucro? Essa seria uma coisa meio lógica a ser feita. Só que aí é que vem, né, a parte de entender o problema, a parte das restrições. O fato é que o TED tem um contrato, isso acho que eu vou explicar aqui, exatamente, eu vou explicar aqui embaixo, ele tem um contrato assinado com cada um desses revendedores, né, e nos termos desse contrato diz que se ele não despachar o ukulele para aquele revendedor, ele paga uma multa. Né? Então, foi o que aconteceu, por exemplo, com esse revendedor aqui, revendedor 5. Ele não despachou nenhuma unidade, mas ele teve que pagar uma multa. Quanto que é essa multa? Essa multa é de 20 vezes o valor do preço de um ukulele. No caso do preço para aquele revendedor. Então, no caso aqui, ele acabou pagando 20 vezes 46, foi a multa que ele pagou para esse revendedor aqui. Então, vocês veem que agora a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né, quando começa a acrescentar essas restrições. E essas são restrições naturais que existem na prática, né? Porque você não pode simplesmente, não vou, né, mandar nada para ti. Tipo, antes você despachava a quantidade toda semana e agora a demanda aumentou muito, você simplesmente diz que não vai, né, satisfazer mais a demanda dele. Tipo, não é bem assim, você tem que manter o relacionamento com os clientes. Então, restrições estranhas desse tipo podem começar a aparecer. E, no caso, esta aqui é uma delas. E essa multa aqui, no caso dele, ele não conseguir despachar pelo menos 50 unidades. Então, se ele despachar 50 unidades, está de boa, ele não tem que pagar multa nenhuma, ele não tem que satisfazer a ordem completa, mas pelo menos 50 unidades tem que ir. E é por isso que você vai ver, por exemplo, aqui, para esse revendedor número 7, ele pediu 120, mas ele ganhou 50. Então, quer dizer, ele não está pagando muito, ele está pagando 55, mas ele enviou esses 50 para não ter que pagar a multa. A mesma coisa para o revendedor número 1. Né? E, de novo, para o revendedor número 7, valeu mais a pena pagar a multa do que mandar 50 unidades para ele. Agora, por que essa é a solução? Bom, então, agora vocês viram que tem muitas combinações possíveis, não dá mais para resolver esse problema de cabeça. Bom, talvez até dá, mas você vai ter que pensar um pouco. E se aumentar o número de revendedores aqui de 7 para, sei lá, 20 ou 30, aí definitivamente você não vai mais conseguir resolver o problema de cabeça. E aí que entra a importância de usar uma ferramenta, né? No caso, usando o MIP. Então, vamos ver como é que o Mr. MIP resolveu o problema usando o MIP. Então, ótimo, entendemos o problema. Tem alguma dúvida sobre o problema? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ficou claro? Para recapitular, né? Então, o TED tem a fábrica de ukulele. Sim. Pode falar. Não, eu tive só uma ideia aqui. Não sei se você vai falar depois sobre alternativas, né, para modelar, mas é porque veio uma ideia aqui que, na verdade, ele tem um custo, ele tem como se fosse um revendedor fictício aí, né? Que é o despacho mínimo que ele tem que fazer. Porque esse cara, o despacho mínimo, é o maior custo que ele tem, né? Se a gente parar para observar, você tem um revendedor 8, que na verdade é distribuído entre todos, que é o despacho mínimo que ele tem entre todos os revendedores, né? Ou seja, ele tem que... O custo mais alto dele, nesse exemplo, está sendo violar a multa. Então, o que ele faz? Ele garante 50 para todo mundo. Exato. Entendeu? Então, assim, não sei se daria... E aí eu tô lembrando outra coisa, que tem esse problema no mercado de energia, né? Que é com as gerações das termoelétricas, que elas geram energia com combustível, geralmente, né? Enquanto a hidrelétrica gera com água, que Deus dá, é de graça. Sim. A termoelétrica é combustível. Exato. Então, eles tentam o máximo não despachar as termoelétricas. Exatamente. Mas eles têm que garantir que elas fiquem ligadas para gerar o mínimo possível. Exatamente. Então, assim, o mínimo eles têm que rodar elas, né? E aí, se ele não rodar elas no mínimo, ele paga uma multa.
Quer dizer, se ele mandar desligar aquela termoelétrica, que seria o revendedor, se ele não mandar nada para ninguém, esse revendedor vai parar, ele tem uma multa pesada. Exatamente, Então, exatamente. assim, legal, um problema bem parecido assim com o mercado de energia, né? Nesse Então, sentido. essa é uma observação excelente, porque é isso que acontece. Você vai começar a ver que, em contextos diferentes, você vai usar a mesma técnica de modelagem, porque, no final das contas, é o mesmo problema. Então, de fato, lá na área de produção de energia elétrica, tem isso, sim. Você ligar um gerador, você tem que botar ele para produzir na quantidade mínima, e depois também você tem que manter ele ligado por um determinado tempo, assim, determinado tempo mínimo, você não pode desligar ele logo em seguida. E quando você liga ele, também tem um custo fixo. Essa é outra coisa que geralmente aparece lá. Aparecem muitos outros problemas. No caso aqui, ele não tem um custo fixo, mas isso é algo bem comum. Então, se você liga uma máquina, ou pensa assim, quando você vai mandar uma encomenda, né? Você pode ter um custo variável, que depende do peso, depende da distância, mas às vezes também tem um custo fixo. A partir do momento que você decide transportar alguma coisa, você tem que pagar um valor fixo ali. É mais ou menos parecido, é formulado de uma forma parecida também. E se você quiser olhar isso aqui, o problema, tipo, distorcer o problema um pouquinho, né? Enxergar de uma forma um pouco diferente. Então, como o Eduardo está falando, se quiser enxergar esse custo fixo como sendo um terceiro revendedor fictício, é uma estratégia de modelagem também. Isso é muito comum. Às vezes a gente acrescenta agentes no problema para poder facilitar o processo de modelagem. São técnicas, e é isso que faz da modelagem de otimização quase que uma arte. Né? Por isso que eu digo, não tem uma forma. Dependendo de como você olha para aquilo ali, a sua criatividade, a sua experiência, você pode aparecer com ideias diferentes. Muito bem, então vamos para a parte da formulação. Então, começando com as variáveis de decisão, como eu falei, é sempre o primeiro passo, né? E quais são as variáveis de decisão nesse problema? Então, se você parar para pensar, o valor unitário de cada ukulele, por exemplo, está fixado já, né? Não é uma variável de decisão. A quantidade que o TED vai fabricar naquela semana também não é uma variável de decisão. 650, enfim, a capacidade de produção dele está dado, está fixo, você não consegue mudar aquilo. O que você consegue decidir, então? Você consegue decidir quais revendedores você vai fornecer produto naquela semana, e uma vez que você decide fornecer para um determinado revendedor, quantas unidades que você vai fornecer para eles. Basicamente, é isso que você tem que decidir. Se você conseguir capturar isso, se conseguir identificar que essa é a decisão que precisa ser tomada, metade do problema está resolvido. E daí você vai lá e define as variáveis, e é o que eu estou fazendo aqui. Então, tem a variável xi, que é uma variável binária, então ela vai assumir o valor 1 se o TED despachar para o revendedor I. E I aqui, né, pode ser o vendedor 1, o vendedor 2, o vendedor 7, uma forma genérica de escrever isso daqui. Do contrário, é 0. Então, de novo, o X1 vai ser 1 se o TED despachar para o revendedor 1, do contrário, é 0. Isso é a mesma coisa para todos os outros revendedores. Então, de novo, já decide se despacha ou não, variável binária. Agora, o próximo passo é a quantidade, né? Uma vez que ele decide despachar, quanto que ele deve despachar? Então, estou denotando aqui por Y. Y é a variável que denota o número de ukuleles que vai ser despachado para o revendedor I, né? Você está falando do YI. De novo, tem uma para cada revendedor. Então, nesse caso, como são 7 revendedores, vamos ter 14 variáveis de decisão, 7 binárias e 7 que poderiam ser contínuas, mas aí não vai fazer muito sentido, porque se você despachar 3 ukuleles e meio ou 50,3 ukuleles, não faz muito sentido. Então, é melhor assumir que essas variáveis aqui são variáveis inteiras. Na prática, o que acontece é que, se esse número pode ser muito alto, o que o pessoal faz é deixar essa variável ser contínua e depois, no final, arredonda a solução. Né? Mas se esse número não for muito alto, daí dá para assumir que elas são inteiras e já resolver exatamente o problema que você quer. Isso varia de caso para caso. Nós vamos assumir que elas realmente precisam ser inteiras, tá?
Bom, e só para deixar claro, né? Quanto mais variáveis inteiras e quanto mais variáveis binárias o seu problema, mais difícil de resolver o problema. Porque significa que são mais variáveis para fazer branching, né? Lá no branch and bound, tem mais cortes que você tem que adicionar e tal. Muito bem. E só para simplificar um pouco a notação, em vez de escrever xi sendo xr01, nós vamos só escrever x1, x2, x3. Então, x1 é revendedor 1, x2 é revendedor 2, assim por diante, a mesma coisa para o y. Simplificar a notação é sempre uma boa ideia, porque é mais fácil escrever o código depois e tal. Tá claro as variáveis, então? E, de novo, alguém pode ter uma ideia de resolver o problema com variáveis diferentes. É possível, sabe? Com relação às restrições. Então, vamos pensar. Uma das restrições que a gente tem lá, obviamente, é a capacidade de produção do TED. Né? Ele só consegue produzir 650 ukulelês. E aí, quando você soma o total de ukulelês que são despachados naquela semana, então, de novo, Y1, a quantidade de ukulele que vai para o revendedor 1, revendedor 2, assim por diante, isso não pode ultrapassar, e vejam que agora nós estamos usando uma desigualdade, menor ou igual, então, o total de ukulelês despachado tem que ser menor ou igual que 650, que é a capacidade de produção que o TED tem nesse momento. E essa mesma restrição ela pode ser escrita na forma de somatório. Então, aqui, somatório com i, que vai de 1 até 7, do yi. Então, isso aqui é exatamente a mesma coisa que essa soma, isso tem que ser menor ou igual que 650. Então, percebam o quão conveniente essa notação é, né? Porque, muito bem, aqui a gente tem só 7 revendedores, mas se nós tivéssemos 107 revendedores, né? Você não ia ter como escrever essa expressão aqui, ia ficar uma coisa grotesca, muito feia. E enquanto que aqui seria a mesma coisa, a única diferença é que em vez de 7, teriam 107 aqui em cima. Então, muito conveniente usar a notação de somatório. Muito bem. Essa era uma restrição, e essa foi fácil de modelar. Agora, a outra parte é a questão da venda mínima, né? Do despacho mínimo. Então, ou ele despacha pelo menos 50, ou ele não despacha. Então, está aqui. Se houver um despacho, que eu faça com pelo menos 50 unidades. E aqui é como nós estamos modelando essa restrição. O Mr. Mip fez isso. Ele pôs 50 vezes x1 menor ou igual que y1. Então, essa, no caso, é para o revendedor 1, né? De novo, você vai dizer, tá bom, não iria pensar nessa restrição, né? De onde que veio 50, de onde veio x1, mas uma vez que você vê e entende, pode ter certeza, da próxima vez que você encontrar uma situação parecida, você vai pensar nisso. Então, vamos interpretar isso daqui. O que acontece? Bom, lembra que o x1 é binário, então o x1 pode ser 1 ou 0. Se o x1 for 1, o que acontece? x1 por 1, 1 vezes 50 é 50, aí nós estamos dizendo que 50 é menor ou igual que y1. Então, você está dizendo que y1, a quantidade despachada para o revendedor 1, tem que ser maior ou igual que 50. Isso é exatamente o que a gente quer, né? Então, de novo, se você despacha para o revendedor 1, significa que x1 é 1, aí vai acontecer que a quantidade despachada tem que ser maior ou igual que 50. Isso é exatamente o que nós queremos. É sempre bom verificar o que acontece no outro lado, né? No caso, se você colocar x1 igual a 0, o que acontece? x1 é 0, 0 vezes 50 é 0, você está dizendo que y é maior ou igual que 0. Bom, tudo bem. Então, isso não está dizendo nada de importante, porque y1 já é para ser maior ou igual que 0 de qualquer forma, né? Você não vai despachar uma quantidade negativa. Então, se x1 é 0, nada acontece. Essa restrição aqui se torna inútil, mas ela também não atrapalha. Se o x1 for 1, ela modela o que eu quero. E essa aqui é o que a gente chama de uma restrição de se então, em inglês, if then. Se então, por quê? Se despachar, né? Se ele despacha, se x1 é 1, então tem que despachar pelo menos 50 unidades. Y é maior ou igual que 50. E de forma geral ela ficaria assim. Se o x é maior que 0, e observe que porque o x é uma variável binária, sendo maior que 0 significa que na verdade o x é 1, então o y tem que ser maior ou igual que c, tem que ser uma constante. Então isso aqui é exatamente o mesmo que você vê aqui, exceto que estou usando um c, uma constante genérica. E existem outras formas de modelar esse tipo de restrição. Isso aqui é um caso razoavelmente simples. Isso aqui aparece com muita frequência,
como o Eduardo falou, né, lá no problema de produção de energia elétrica, você vai ver restrições desse tipo. Se você ligar o gerador, então você tem que produzir uma quantidade mínima. Se você ligar o gerador, então você tem que manter ligado por determinado número de períodos. Se você desligar o gerador, então você tem que manter ele desligado por um determinado número de períodos. Tudo isso aparece lá e você modela dessa mesma forma. Muito bem. Então, esse foi o caso. Ok, se despachar, então pelo menos 50. Por outro lado, vamos ver. Exatamente, estou explicando. O TED despachar qualquer sim. Aí a outra questão é, se o TED não despachar em unidade, então, se o x1 é zero, então o y deve ser zero. Isso pode parecer óbvio, né? Você diz assim, tá bom, se o x1 é zero, né? Se não despacha nada, basicamente dizendo, então não despacha nada. Mas você tem que falar isso explicitamente para o problema de otimização. Caso contrário, pode dar zebra. Então, de novo, se o x1 é zero, ou seja, se você não despacha para o revendedor 1, então a quantidade que você despacha para o revendedor 1 é zero, porque você não está despachando nada, né? É óbvio. Como é que você modela isso? Então, aqui estaria uma forma que daria para modelar esse caso. E veja que funciona. De novo, se o x1 for 1, desculpa, se o x1 for 0, 0 maior ou igual que y1. Então, o y1 fica restrito, não pode ser maior do que 0. E como o y1 não pode ser maior do que 0 de qualquer forma, ele vai ser 0. Né? Essa é a única possibilidade. Só que tem um problema com essa restrição aqui. Qual que é o problema? Lembra que eu falei para vocês antes que é sempre bom ver o que acontece do outro lado, né? Então, de novo, se o x1 é 0, acontece exatamente o que a gente quer. O y1 é 0. O que acontece se o x1 for 1? Se o x1 for 1, isso aqui está dizendo que o y1 é menor ou igual que 1. Mas espera aí, nesse caso está dizendo que ele nunca vai conseguir despachar mais do que uma unidade. Isso não é o que você quer, né? Você quer permitir que ele despache, enfim, até a quantidade da ordem, o tamanho da ordem. Então, a forma de consertar isso daqui é colocando esse número aqui na frente. E esse 230, na verdade, é a ordem do revendedor 1. Então, veja o que acontece agora. De novo, se x1 for 0, 0 vezes 230, não importa o tamanho desse número aqui, vai dar 0, o y é menor ou igual que 0, que é o que a gente queria. Por outro lado, se o x1 for 1, você está dizendo que o y1 é menor ou igual que 230. O que, na verdade, é algo que a gente queria também, porque o TED não pode despachar mais do que foi pedido, né? Não o cara lá está me pagando R$ 78 por ukulele, ele me pediu 230 unidades, eu vou mandar 500 para ele, porque daí eu faturo mais em cima do cara. Não pode, não faz sentido. Então, essa restrição aqui faz exatamente o que a gente quer e nada mais. Então, de novo, a lição é, sempre que você escrever uma restrição, e principalmente com variáveis binárias, é bom ver o que acontece nos dois lados. Porque às vezes você consegue o que você queria, mas de brinde vem algo que você não queria. Então, fique atento a isso, tá bom? Muito bem. E aqui eu estou fazendo só para o revendedor 1, mas a ideia é exatamente para todos os revendedores. Você vai trocar o número da ordem de cada um daqueles revendedores. E aqui eu estou explicando por que acontece isso. E sim, esse número aqui, geralmente ele é chamado de Big M. Né? Esse Big M, exatamente assim que se fala. E qual que é o objetivo dele? Bom, nesse caso aqui, ele tem uma função bem específica, que é não deixar o y ser maior que 230, mas em alguns casos, você não quer restringir, você não quer colocar um limite superior, mas você precisa ainda colocar um número aqui. Então, você tem que conseguir um número que, assim, que não vai atrapalhar o problema de otimização. Mas, então coloca um número muito grande. Né? Por isso, big, né? Big de grande, big M. Coloca uma constante bem grande. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você colocar uma constante bem grande, isso pode atrapalhar no problema de otimização. Então, o ideal é colocar a menor constante que você puder, mas que ainda, né, não afete a modelagem do seu problema, que não infira nenhuma restrição que você não queira. Então, em outras palavras, eu estou dizendo que você tem que escolher o menor Big M possível. E a consequência de ter um Big M muito grande é que, lembra lá que a gente tinha relaxação contínua do problema, quando eu estava mostrando a figurinha para vocês? Quanto maior aquele Big M,
mais longe a relaxação do problema, a relaxação contínua, vai estar dos pontos inteiros que você está procurando. Isso significa que mais branch and bound, mais cuts vão ser necessários para chegar na solução. Isso pode afetar bastante no tempo de solução do problema. E aqui é a forma geral do Big Game. Pronto, então deixa eu acelerar um pouquinho, porque a gente está passando o tempo já. O objetivo... Bom, o que é o objetivo aqui? O objetivo é maximizar o lucro total. Lembrando que o lucro total é o faturamento das vendas, menos a multa, né? Que é o custo dele. O custo dele aqui é só a multa. Poderia ter outros tipos de custo também, por exemplo, custo de transporte, custo de produção, mas nesse caso é só a multa. Então, vamos modelar o faturamento primeiro. Qual é o faturamento do revendedor 1? Ou, quer dizer, o faturamento referente ao revendedor 1 é a quantidade que ele despacha para o revendedor 1 vezes o preço unitário, que é 47. Isso aqui foi fácil. Com relação à multa, vamos ver. A multa que seria proveniente do revendedor 1, caso ele não despache para aquele revendedor 1, vai ser 20 vezes o valor unitário, o valor unitário de venda para o revendedor 1, que é 47. Então, observe que eu estou multiplicando esse número por 1 menos x1. Por que 1 menos x1? De novo, se o x1 é 1, 1 menos 1 é 0, isso aqui tudo se torna 0, então não tem multa. De novo, x1 igual a 1 significa que ele está despachando para o revendedor 1. Se ele despacha para o revendedor 1, a multa é 0. Por outro lado, se o x1 é 0, 1 menos 0 é 1. 1 vezes o valor da multa. E aí a multa é cobrada. Então, está vendo como que a modelagem acontece? Variáveis binárias, elas são excelentes, porque você consegue jogar com elas dessa forma, sabe? É muito bacana. Isso dá o número de combinações, e se você for criativo, dá para fazer milhares de coisas com isso. Muito legal. E aí você vai fazer a mesma coisa para todos os revendedores. A única coisa que vai mudar é o valor unitário, né? Porque a multa varia de acordo com o revendedor. Tá. É que eu estou falando que esse 1 menos x1, você pode ver como sendo o complemento do x1. Então, é como se fosse um disjuntor. Quando o x1 está ligado, o 1 menos x1 está desligado, né? Então, nesse caso aqui, você quer que a multa seja acionada se o x1 estiver desligado, né? No caso, se o x1 for 0. No caso, o 1 menos x1 vai estar ligado, vai ser 1. Então, é só uma analogia que ajuda a entender essa ideia de complemento de uma variável binária. Isso é usado com bastante frequência também em modelagem. Muito bem. Agora a gente coloca tudo junto. O objetivo é maximizar o rendimento menos o faturamento menos a multa. O faturamento é a soma de todos os faturamentos, o preço unitário vezes a quantidade despachada. Estou usando a notação de somatório aqui. E a multa é a multa referente a cada um dos revendedores, no caso, I é para o revendedor I, vezes aquele complemento da variável binária. E pronto, é isso. Agora, aqui está a formulação final. Então, o objetivo, né, a função objetivo, que é exatamente o que está aqui, é só substituir esse rendimento ali, porque esse somatório menos esse outro somatório, você está vendo aqui. A primeira restrição, que era da capacidade, né, quanto que ele consegue produzir, então, o que ele vai despachar não pode ultrapassar isso. E as duas restrições, que era se despachar alguma quantidade, então tem que ser pelo menos 50, e se não despachar, então não despacha nada, né? Se decidir não despachar, então não vai nenhuma unidade para lá. E, por fim, as restrições de integralidade. xi é uma variável binária e o yi é uma variável inteira não negativa. Na verdade, exatamente, não negativa. Que pode ser 0 ou 1, 2, 3, assim por diante. Ótimo. Bom, com isso a formulação está pronta. Alguma pergunta? Então, você deve ter percebido que esse aqui já é um probleminha, né, assim, um pouco mais sofisticado e muito mais próximo da realidade já, né? Você pode encontrar um problema desse lá. Imagino que várias empresas têm problema parecido, não conseguir satisfazer a demanda. É um problema bom, né? Tipo, melhor você estar com dificuldade de satisfazer a demanda do que você estar correndo atrás de demanda.
e por isso um pouquinho mais complicado. A parte de implementação, deixa eu voltar lá no código. Eduardo, dá para quantos minutos mais a gente pode gastar aqui? Não, tá tranquilo, até meia-noite tá tranquilo. Até meia-noite? Ah, não, até meia-noite acaba. Tô brincando, a gente tá estourando um pouquinho, mas eu acho que é muito bem-vinda a contribuição aí, muito legal. Pode ficar tranquilo aí, ó. Então tá. Deixa eu voltar lá para aqui. Ok, esse aqui foi o tic-tac. Vamos fechar. Nós estamos olhando o ukulele. Aqui, script. Vamos olhar o do Gurobi. Aqui é o modelo de implementação. Então, aqui outra dica bem valiosa. Tá? Isso aqui é dica de prática, de experiência própria. E é uma recomendação também em geral que vocês vão encontrar pela frente. É deixar os dados, né, os dados de entrada separado do modelo de otimização. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é definir todos os dados de entrada. I é a lista de todos os revendedores. P é o preço unitário. Então, revendedor 1, preço unitário é 47, revendedor 2, 65, assim por diante. Estou escrevendo como um dicionário, né, em Python. A demanda é outro dicionário, então cada revendedor tem uma demanda, né, a quantidade que eles estão solicitando. Tem a produção, o limite superior de produção, que no caso é de 650 unidades, é a quantidade máxima que o TED consegue fabricar em uma semana. A quantidade mínima que ele vai conseguir despachar, no caso, ó, que ele pode despachar, né? Se não for zero, então tem que ser 50 unidades. E a multa, que é de 20 vezes o preço unitário do ukulele, que está vendendo para aquele revendedor. Então, esses são todos os dados de entrada, eu coloquei tudo em forma de parâmetros aqui, e no meu modelo, você não vai ver esses números, você vai só ver esses parâmetros, essas variáveis que eu defini. Depois é tudo a mesma coisa, você define o modelo, né? Eu dei o nome para o meu modelo, e o ukulele lá. Depois você define as variáveis de decisão. Observem que aqui tem as duas variáveis, com o mesmo nome que estava lá na nossa formulação, né? x1 e x2. O x é uma variável binária, o y é uma variável inteira, o nome delas é o mesmo. E em vez de colocar a lista explicitamente aqui, igual eu fiz no caso do tic-tac, era 1, 2, 3, no caso aqui eu iria fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu coloquei, né, essa variável do Python que eu defini lá em cima, que é o i, que é o meu conjunto de revendedores. E aí o modelo fica mais simples, né? E observe que eu vou usar isso em outros lugares também. Eu vou usar aqui, eu vou usar aqui, eu vou usar em vários lugares. Se eu mudar isso, eu mudo em um lugar só, né? Não tem que mudar no modelo. Meu modelo não vou tocar mais nele. Isso evita bug, evita complicações no futuro. Depois as restrições. Então, a capacidade máxima, né? Pressiona a restrição do modelo, que é a soma dos y. E veja que simples que é o somatório aqui, né? Eu simplesmente quero somar todos os y, né, sobre o conjunto de índice. Eu não tenho que especificar nada aqui dentro, porque eu estou simplesmente somando todos os possíveis valores de y, que já foram definidos da forma certa. Quero que essa soma seja menor ou igual que PU, e PU é a capacidade de produção. Então, de novo, isso é exatamente o que tinha lá na formulação. A outra restrição é que se você despachar alguma coisa, então você tem que despachar pelo menos 50, SL é o 50, que está lá em cima, e isso deve ser feito para todos os revendedores, então for I em I. E a outra restrição que é se você não despachar, se isso aqui for zero, então não tem quantidade nenhuma indo para aquele revendedor, né? E de novo, isso é uma para cada um dos revendedores. Finalmente, a gente modela a função objetivo, a gente adiciona a função objetivo ao modelo. Primeiro define o faturamento, que é a soma do preço, né? O preço vezes a quantidade despachada, e a multa, que é
a quantidade, né, os 20 ukulelês, vezes o preço, vezes o complemento da variável, né, que é 1 menos x. A gente discutiu antes. Pronto, aí agora a função objetiva é o faturamento menos a multa. E o objetivo aqui, de novo, é maximizar o lucro, que é essa diferença. Pronto, agora é só mandar otimizar e depois coletar o resultado. Então, deixa eu rodar. Eu não vou rodar aqui com o Gurobi, porque a minha licença do Gurobi já não é mais válida. Nesse computador eu só tenho o Ciplex, que está aqui. Então, deixa eu executar o Ciplex. E se vocês olharem o Ciplex, é a mesma coisa. Bom, aqui não tem diferença nenhuma, mas já viu antes, né? É muito parecido. Só a forma que você chama as variáveis muda um pouquinho, mas do mais é exatamente a mesma coisa. Eu vou rodar isso daqui. Pronto, resolvido. Então, esse problema é muito pequeno, né? Assim, pequeno do ponto de vista do que a gente consegue resolver com esses solvers. Vamos aproveitar para dar uma olhadinha aqui. Bem legal isso, olha só. Aqui tem algumas informações sobre o problema. Tem 15 linhas ou 15 restrições no total. Tem 14 colunas. As colunas, na verdade, são as variáveis. Então, tem 14 variáveis. Lembram que eram 7 variáveis binárias e 7 variáveis inteiras, uma para cada revendedor, né? Então, são 14 variáveis, está aqui. E aqui está falando exatamente, está vendo? 7 variáveis binárias, 7... Está falando gerais, mas na verdade a gente sabe que são variáveis inteiras. Eu acho que o Gurobi, ele fala exatamente que tipo de variáveis são essas, no caso são inteiras. Tem o pre-solve, você faz um pré-processamento da solução, às vezes ele consegue eliminar variáveis, ele consegue eliminar restrições que são redundantes. Depois de um tempo, enfim, ele vai começar a resolver. E aqui é o branch and bound. Aqui é o log do branch and bound. Então, o que a gente consegue ver aqui? Ele começa, esse aqui é o nó, né, o nó do branch and bound, então nó 0 é o primeiro lá em cima. Aqui tem a função objetivo, a ifeasibilidade, e aqui é best integer, essa aqui é a melhor solução que ele encontrou até o momento. Então, ele começou com uma solução que era até negativa, depois ele encontrou uma melhor, lembra que o objetivo é maximizar, né? E depois ele encontrou uma melhor ainda, que provavelmente é a solução final. Acho que essa aqui é a solução final, é a melhor solução que ele encontra no final. E aqui é o bound, lembra aquilo que eu falei para vocês da garantia e do MIP gap? O MIP gap está aqui, ó, tá vendo? O gap, então ele começa com um gap bem grande, de 860%, aí quando ele achou uma solução muito melhor, esse gap diminuiu para 71%, depois observe que ele achou uma solução ainda melhor, e ele também melhorou o lower bound, o bound inferior. Na verdade, aqui é um bound superior, porque a gente está maximizando, então ele vem por cima. E aí, quando esse limitante superior coincidiu com a solução inteira, o gap foi para 0, e aí a solução era integral e o problema estava resolvido. E observe que tudo isso aconteceu em quanto tempo? 0 segundos. Então, tipo, muito rápido, sabe? E, de fato, esse problema foi fácil para ele, não precisou nem chegar a fazer branch and bound. Então, provavelmente ele conseguiu melhorar esse bound aqui, porque ele acrescentou aqueles cortes de uma forma muito eficiente. De fato, esses solvers são muito bons em acrescentar cortes. E às vezes eles conseguem resolver o problema só daquela forma. E aqui está a solução. Então, Y, vejam só, aqui está as quantidades, né? 50 unidades para o revendedor 1, 135 unidades para o revendedor 2, e assim por diante. Nenhuma unidade para o revendedor 5, e por isso que tem uma multa, tá vendo? Ele pagou uma multa de 920, que provavelmente é o valor unitário, provavelmente não, com certeza é o valor unitário do revendedor 5 vezes 20. E é isso. Então, faturamento e a multa. Perguntas aqui? Muito bem. Se não tem perguntas, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu quero comentar. Vamos só voltar lá rapidinho no documento.
lá. Share. Opa, parece que travou aqui. Vocês ainda estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo. Ah, tá bom. Parece que travou aqui. Estou tentando compartilhar e ele está pensando. Mas, bom, basicamente era isso. Daí vai ter alguns exercícios lá, se vocês quiserem dar uma olhada. E uma extensão legal desse problema aqui é considerar períodos, né? Então, eu resolvi o problema para uma semana. Mas pense, na prática, o que você vai ter talvez você vai ter a demanda, né, vai ter a ordem para os próximos 3 ou 4 semanas, por exemplo. E aí você tem que fazer a decisão de forma conjunta, né? Então, se você quiser tomar decisão para as próximas 4 semanas, como é que você faz isso? Você tem que levar a dimensão tempo em consideração. Significa que o número de variáveis vai aumentar, vai ser multiplicado pelo tempo e tal. Mas o problema fica ainda mais prático. Travou aqui. Nesse sentido aí de adicionar aí a variável tempo, existiria alguma alguma restrição pelo fato de você estar considerando tempo? Por exemplo, o custo do seu dinheiro, né? Algum juro, alguma coisa assim. O que seria, por exemplo, restrição quando você adiciona o tempo? Então, daria para fazer isso, né? Daria para levar em consideração, por exemplo, os juros, né? Você pode dizer assim, não, o lucro que eu vou ter lá, se você está fazendo por longo prazo, né? Daqui a 2, 3 meses, talvez eu vou querer descontar o juro e calcular o valor atual, né? Então, eu poderia levar a taxa de juros em consideração. É possível fazer isso, né? Outra restrição que certamente você vai ter que fazer é meio que garantir que a quantidade que passa de um período para outra seja compatível. Porque, assim, às vezes as coisas são óbvias, mas não. Bom, pessoal, acho que o Astrid caiu aí, né? Acabou o 4G. É perigoso, viu? Porque ele chegou tem pouco tempo, está em trânsito aí no Brasil, talvez estou usando 4G mesmo. Ele está mandando mensagem, deixa eu só ver aqui. Não. Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida aí sobre o que o Astrid apresentou? Assim, bem interessante, né? Eu acho que além do tópico de programação inteira, né? A gente vê o passo a passo, como é que é feita essa modelagem, porque, igual vocês viram aí, depois que você conseguiu captar a realidade do mercado, né? Da empresa, da instituição, que você expressou isso matematicamente, aí fica fácil de resolver. Jogar no sobre é tranquilo, né? Mas realmente tem algumas técnicas ali que você pode usar para modelar isso aí, né? Então, assim, a pergunta é se alguém ficou com alguma dúvida dessas modelagens aí que eu acho que daqui para frente vocês vão praticar. Tem alguma dúvida aí, Toscano? Na verdade, professor, eu queria saber o seguinte, né? Como é que a gente pode fazer para exercitar, né, essas técnicas? Porque o exemplo aí que ele trouxe dos vendedores, né? Que é um problema de R7. Onde a gente tem algum livro, algum site, por exemplo, de data science, a gente tem aquele site lá com várias bases de dados que a gente consegue pegar para poder aprender a usar as ferramentas. Tem algum lugar que a gente consiga pegar exercícios práticos para treinar a modelagem? Então, essa pergunta é excelente, o Pedro. Eu também estava com metade dela aqui comigo, aqui, né, para fazer para o Aster, porque, assim, tem alguns exemplos que a gente encontra na literatura, né, até em livros mesmo que tratam pesquisa operacional, otimização inteira e tal, mas geralmente são os mesmos problemas, né? Lógico que eles refletem a maioria das classes de problemas, etc. Mas eu acho que essa vivência de mercado, né, a pessoa já vai construindo aí um conjunto de habilidades, né? Igual o Acer falou, é uma arte, né, cara? Você modelar é uma arte. Você conseguir interagir com o cara e conseguir levantar as variáveis de decisão, né? Quais são as restrições geralmente que realmente tem impacto, né? E conseguir expressar isso é uma arte, é igual programar. Programar é uma arte.
Você faz seu código de um jeito, eu faço de outro, né? Talvez tenha um código que vai ser mais eficiente do que o outro, mas cada um, às vezes, tem uma particularidade. E quando você vê uma forma mais interessante de modelar o problema, como o Astrid falou aqui para a gente aqui, geralmente, quando você vivencia o problema novamente, você vai lembrar daquela técnica que você usou, você vai lançar a mão dela, né? Então, a pergunta aí do Pedro, Astrid, né? E aí um pouco minha também, né? Tem alguma bibliografia que fala sobre a arte de modelar, né? Que dá essa ajuda, esse aparato aí para ganhar essa prática, esse know-how na modelagem? Então, eu não conheço assim uma fonte, né? Por exemplo, vai nesse site ou vai nesse livro, você vai encontrar tudo que você precisa. Tem livros muito bons lá fora, com certeza, que vão cobrir um número de casos gigantescos. Eu posso depois mandar um link de alguns desses livros. Tem bibliotecas de problemas e às vezes assim tem bibliotecas de problemas específicos. Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma palestra do Gurobi, tinha um professor da área de biologia, ele escreveu um livro e ele tem um monte de problemas da área de biologia. Tem os problemas que ele propôs o problema e o conjunto de dados reais ou próximo da realidade para quem quiser tentar resolver, quem quiser tentar resolver de forma mais eficiente, problemas abertos e tal. Tem também bibliotecas de problemas, tem um chamado MIPLib, que é uma biblioteca de problemas MIP, que são só os dados e alguma descrição básica do problema. Alguns deles têm o link do paper onde o problema foi discutido. E tem problemas em aberto lá, tem problemas extremamente desafiadores, tem tudo que é tipo, sabe? Tem problemas bem simples, que são problemas que o pessoal usa para fazer testes. Sempre que alguém gera um algoritmo novo, uma técnica nova, eles vão lá e dizem, não conseguiu resolver essa quantidade de problemas dessa biblioteca e tal. Mas não existe uma fonte, assim, limpinha e com foco na prática. Eu não conheço nenhuma fonte. Se vocês encontrarem alguma coisa, gostaria de compartilhar. De repente pode ser um espaço aí, já que você está trabalhando com comunidade, de repente criar algo parecido com o Kaggle. Mandei o link aí. Eu já ouvi falar do Kaggle, que é mais para... Só que ele é dataset para você treinar modelos, né, de inteligência artificial. Justamente... Mas tem também um pouquinho, viu, Pedro? Lá no Kaggle, lá tem algumas competições que também envolvem pesquisa eu não ficaria operacional, surpreso de encontrar problemas bem interessantes lá para ser resolvidos usando o MIP. Deve ter sim. Então, porque aí a gente teria lá os desafios, né? Por exemplo, sei lá, o Google está com um problema lá que envolve pesquisa operacional. Ele vai lá e, vamos colocar esse problema aqui e o time que conseguir resolver isso aqui primeiro com a melhor solução leva o prêmio aqui de $1 milhão. Essa é a ideia super legal. E o pessoal gosta, né, desse desafio de competição. O pessoal adora isso. Talvez exista alguma coisa lá fora já nesse sentido para MIP, né? Talvez exista. Eu acho que eu nunca procurei por isso especificamente. Né? Boa. Talvez exista, sim. E, de novo, MIP assim, é uma coisa bem tradicional, né? Ela existe já faz muito tempo. Agora que, sim, a princípio estava mais na mão de quem era de pesquisa operacional e, como eu falei, né, na aula passada, eu acho que chegamos a um estágio que não tem por que ficar na mão desse pessoal, sabe? Acho que todo mundo pode tirar vantagem dessa ferramenta. É por isso que eu tenho esse propósito de democratizar ela. Desculpa, Eduardo, fala isso. Legal, Astrid. Não, eu acho assim, né? A melhor forma de aprender é fazendo. Cara. Com certeza. E aí a segunda coisa que eu acrescentaria é você estar próximo de pessoas com boa experiência, né? Que você possa, na hora que você trava, eu tenho falado muito com o Astrid, né? A questão da mentoria, né? Exato. A gente oferece conteúdo, mas você também ter acesso a pessoas que podem destravar você e pode te impulsionar, né? Então, assim, eu acho que a rede de relacionamento com bons profissionais aí, um cara, por exemplo, como o Astrid, né? Então, se a gente tem um grupo de pesquisa que pode contar num momento de dificuldade, né? Ontem mesmo estava interagindo com outro profissional da área de IA, um projeto de pesquisa que a gente está rodando aqui, travou, falei, vamos atrás de alguém que conhece, né? E a gente contactou, e aí o cara, assim, uma fala do cara descortina, você passa a barreira ali e vai embora, né? Então, acho que modelar é isso aí, Pedro, né? Por isso que eu tô falando, né? Problema de vocês, problema real. Eu quero para a disciplina que vocês peguem um problema real, né?
e trabalhem em cima dele. Com certeza vocês vão ter as dificuldades, né? Mas eu acho que o grande diferencial é que vocês vão ter suporte para poder enfrentar isso junto com alguém que talvez tenha um pouco mais de experiência. Exatamente, acho que pegou exatamente no ponto. É a prática e ter uma comunidade, né, que possa te dar suporte na hora de resolver o problema. Porque é fato, você vai bater com a cabeça na parede, você vai, sabe, travar em algum momento. Isso ainda acontece comigo. E às vezes, assim, como a gente estava falando antes, é uma arte, né? Então pode ser que mesmo uma pessoa bem ingênua, assim, que nem sabe muito do assunto, você vai lá e começa a explicar para ela, te dá uma ideia maravilhosa. Isso aconteceu comigo. Eu lembro no primeiro estágio que eu fiz lá na UPEX, né, isso em 2018. Eu estava tentando resolver um problema e daí tinha uma parte lá que tinha que gerar a função objetiva de uma certa forma para nivelar umas certas quantidades. Aí eu tinha bolado o negócio, mas não estava funcionando bem, sabe? Aí eu peguei e expliquei o problema para a galera lá, e aí um cara que era de ciência de dados, que não sabia nada de otimização, não sabia nada de programação inteira, ele disse, mas por que você não tenta aproximar o negócio assim por cima e por baixo? Tipo, realmente, eu fui lá definir as variáveis e acabando foi o melhor método, sabe? E mais outras pessoas sugeriram outras coisas, no final tinha 4 métodos diferentes, e o que esse cara propôs foi o melhor, o que desempenhou melhor. Então, tipo, acontece muito isso. A importância de você ter uma comunidade que te dê suporte, né? Com certeza. Muito Boa. bom. Bom, pessoal, acho que é muito bom aí, viu, Astrid? Acho que os exemplos que você trouxe, né, o primeiro exemplo mais simples, mas muito didático, o segundo, assim, incrementando muitos conceitos aí, né, na prática, nessa arte aí, compartilhando um pouco dessa arte também, né, eu acho que isso tem uma riqueza muito grande, é difícil encontrar um material que as pessoas consigam trazer isso, né, de forma simples, complicada, né, igual você trouxe pra gente aqui, muito bom, viu, Astrid? Que bom. E, assim, só complementando para os alunos, né, a gente tem 3 encontros, sendo que o terceiro é o final, né? Então, assim, nós temos 2 encontros. Então, o que eu quero estabelecer daqui para frente? Nós vamos justamente para essa etapa agora de acompanhamento, né? Eu já tenho trabalhado com alguns alunos aqui do grupo, na definição de problema, então nós vamos franquear aqui o tempo, à medida que vocês me acionarem aqui, um tempo para a gente poder discutir e validar o problema de vocês, né? Eu acho que já começa a correr atrás do prejuízo agora, questão de tempo, né? Para que vocês possam exercitar essa arte aí, né? Tentar encontrar um problema, bater um papo com a turma lá na ponta lá, entender, ver isso como um problema de otimização, encontrar variáveis de decisão, encontrar as restrições, né? E a gente fala, não, a gente tem um problema de otimização inteira aqui, ou contínua, né? Nós vamos resolver isso aqui. Está aqui, a modelagem é essa, então vocês vão atravessar essa via cruz aí, né? Essa jornada aí, essa estrada, para encontrar a solução para um contexto real aí, tá bom? Então, vou ficar aguardando vocês, né? Tá lançado o desafio, acredito que os próximos encontros a gente deve passar um desafio para vocês implementarem, praticar isso que o Astrid está falando, mas eu queria que agora, daqui para frente, a gente pudesse focar nos problemas reais que cada um vai estar trabalhando aí, certo? A gente gastar tempo nisso agora para frente. Eu quero trazer, talvez, uma fala rápida sobre o problema de otimização multi-objetivo, né, porque eu acho que é importante, tem um grupo aqui já que trombou nesse problema aí, já vai ter que modelar isso já, né? Então, acho que no próximo encontro a gente pode falar sobre isso, né, otimização multi-objetivo, e separar um tempo para tirar dúvidas, né, com os grupos aí. Então, quem quiser conversar, me manda uma mensagem, manda um e-mail, para a gente marcar um momento aí, para poder alinhar, ajudar vocês a definir o rumo aí, os passos, né, quem tiver travado em algum ponto aí, às vezes, para que vocês consigam chegar no dia 5 com esse projeto rodando, certo? E aí, se eu de repente tiver alguma dificuldade aí também, o Astrid pode eventualmente dar um suporte para a gente também. Com certeza. Tranquilo, pessoal? Fechado. Na semana que vem o Aster tá aí de novo, professor? Rapaz, eu queria o Astrid em Goiânia, viu, Pedro? Cara. Rapaz, agora que eu aluguei apartamento aqui, eu não saio daqui, não. Mas assim, nós estamos bem próximo, né? A internet aí aproxima. Exato. Eu vou tentar aparecer aqui semana que vem de novo. Ótimo.
acompanhar. E se vocês tiverem alguma dúvida também, alguma sugestão sobre o material que eu compartilhei, eu adoraria ouvir comentários de vocês. Ter meu contato lá no LinkedIn, pode contactar através do Eduardo. Depois tem um outro estudo de caso, que é um problema de transporte. É um problema bem prático, na verdade é um problema real, que eu trabalhei enquanto estava lá na Georgia Tech. Eu simplifiquei ele, obviamente, que era um problema bem complexo, eu simplifiquei ele e coloquei lá também, é o terceiro estudo de caso, que é o Paper Tree. Depois eu vou traduzir também... Como é que é? A gente pode separar um tempo na próxima semana e bater um papo sobre esse terceiro aí também, né, Astro? Eu posso São apresentar, 3, na verdade. porque problema de transporte é extremamente importante, sabe? Ele pega um conceito que é de Flow Balance Constraint, que é um conceito muito, muito importante nessa parte de modelagem com MIP. Está lá. Vamos fazer assim, então. A gente trabalha esse terceiro exemplo aí no próximo encontro. E aí, se der tempo, eu falo sobre otimização multi-objetivo. Se não der tempo, a gente deixa para outro encontro. A gente tem 2 encontros ainda, né? Eu posso fazer, sei lá, em 15 minutos, eu posso, né, restringir o tempo, em 15 minutos eu apresento ele. Dessa vez eu queria apresentar com mais calma, né, para mostrar os detalhes e tal, o pessoal ter tempo para absorver. Mas agora que o pessoal já pegou a estrutura, a ideia, dá para ir um pouco mais rápido e focar só no que é diferencial. Acho que o foco agora, pessoal, é vocês colocarem em prática aí e a gente vai estar aqui para dar suporte para vocês no que vocês precisarem aí, tá? Beleza. Isso aí. Tem um texto que fala... Tem sim, Guilherme. O Guilherme está perguntando, tem como disponibilizar o material? Não, o material já está disponibilizado, né? Mas eu vou colocar no Moodle também. Vou colocar a aula de hoje lá no Moodle também, se alguém quiser. Bom, talvez ele está se referindo a esse terceiro estudo de caso. Esse terceiro estudo de caso já está lá no site do MIP Master, só porque ele está em inglês, né? Não tem a tradução ainda. Não tem que traduzir. Acho que o Guilherme fez não, Astro? Eu acho que o Guilherme não teve tempo de traduzir aquilo lá ainda. Ah, é? Como é que tá aí, Guilherme? E ele é grande, é um problema, é um maior, é um estudo de caso maior. O terceiro ele já está sendo traduzido, eu creio que já estava 70% aproximadamente, sabe? Traduzi boa parte. Só que aí acabou que na faculdade estava com alguns problemas, sabe? Muito trabalho, aí aconteceu que tive que deixar um pouco de lado. Mas posso traduzir essa moça aqui daí, sem problema. Daí se você conseguir acabar de traduzir, ele passa para mim, eu faço a revisão e mando de volta para a turma. Ótimo. Só um aviso aqui rápido, né? A gente vai ter tempo para falar depois. A gente está fechando aqui uma semana, que chama Semana de Ciência e Tecnologia, né? Junto com a apresentação de todos os trabalhos de pesquisa que são desenvolvidos no IFG e fora aí. Então, esse ano a gente fez a submissão do projeto. É uma semana, né? Ela vai ser online essa semana. E a gente fez a submissão do projeto para o CNPq, foi aprovado, né? Teve o projeto aprovado. Então, assim, nós estamos muito felizes. E o tema do projeto é Inteligência Artificial, né, nova fronteira para a ciência brasileira. Então, esse é o tema. Estou fechando aqui os palestrantes essa semana. Amanhã eu só estou guardando uma confirmação do cara da USP, de São Paulo. Então, está praticamente todo mundo fechado. Convidei o Asser topou aí falar um pouco sobre essa parte de inteligência, de logística também, na experiência dele aí. Então, assim, tá muito legal, né? E a gente queria muita participação de algum aluno, né, com algum case, né, preferencialmente da disciplina aqui, né, com essa parte de otimização, né, eu tenho dois alunos que a gente está trazendo aí, que artificial na parte de medicação. Está cortando um pouco, Eduardo. Na área de ciência de dados. Então, assim, se alguém tiver alguma ideia de algum painel, objetivo, né, um workshop, um mini curso, eu vou estar fechando 2 espaços, né, para alunos aí, para poder contribuir. O aluno que está no curso ainda ou algum curso, tá joia? E quem quiser participar da organização, me procura que a gente está montando o time para organização de alunos que falam, professor, eu quero ser voluntário aí na organização aí, ajudar com divulgação, preparação, né, contato com o pessoal. A gente precisa de um monte de coisa, sabe? Por exemplo, um site para o evento, um sitezinho básico com as informações. A gente vai ter dinheiro para uma grana do CNPq para poder trabalhar também essa parte organizacional. Vai ter uma empresa que vai dar infraestrutura para a gente, de gestão do evento, né? Mas tem muita coisa para fazer também. Né? Então, por enquanto, estou sozinho, né? Estou montando o time aí. Se tiver algum aluno disposto a querer contribuir, é bem-vindo. Tá bom?
Bom, pessoal, acho que é isso. Só mais um comentário, Eduardo. Se sair algum projeto legal, né, dessa disciplina aí, se alguém quiser fazer um estudo de caso e colocar lá no site MIPMaster, né, nesse formato do que eu apresentei hoje, eu estou disposto a ajudar. Tipo, aí fica o nome lá, sabe, como autor da visibilidade, enfim, como colaborador do MIPMaster. Muito legal. Acho que esse é um pontapé inicial de comunidade aí que o Pedro comentou, que é um negócio muito rico, né? E talvez também até publicação, né? Exatamente. De repente a gente consegue achar um projeto que seja legal. Hoje eu ganhei um presente aqui, tive um paper aceito aqui. Dia dos parabéns para o Astrid, né? Excelente professor. Obrigado, para você também, né? Então, muito bom, muito bom. Vamos ver, eu acho que tem tudo para sair. Pelo menos os projetos iniciais, eu acho que então, o Astrid. Acho que vai ter uns projetos bons aí para a gente poder trabalhar aí para a turma. Legal. Tá? Mas, novamente, né? Quem não conseguiu definir o projeto, corre aí, estou à disposição, tá? Entre em contato para a gente poder fazer a validação aí e fechar esse projeto para vocês poderem trabalhar. Ok? Valeu, pessoal. Então tá, prezados. Um abraço, obrigado a todos aí. Obrigado. Um abraço. Valeu. Boa noite, pessoal.